Bem-vindos a mais um Reflexões Várias. E hoje vamos falar de uma coisa muito importante, que é o perdão e o auto-perdão. Ora, se uma coisa faz muita falta, a outra ainda faz mais. Primeira porque nos ajuda a conviver com os erros dos outros, e a outra porque nos ajuda a viver com os nossos. E nós, por azar ou por sorte, temos que conviver connosco próprios 24 horas por dia. Temos que aturar o nosso mau feitio, temos que nos emendar, temos que nos preparar para sermos as pessoas que nós gostaríamos de ser, uma vez que não conseguimos fazer isso aos outros. Os outros serão sempre aquilo que eles quiserem. Mas nós ainda temos o poder de nos transformarmos naquilo que queremos eventualmente ser. Independentemente disso ser bom ou não, independentemente disso seja para agradar a alguém ou a toda a gente menos a nós, seja o que for, temos essa capacidade. Portanto, é bom que a gente se compreenda a importância do perdão, tanto para dentro de nós como para fora de nós. A vida normalmente é um espelho e tudo o que nós odiamos nos outros é aquilo que nós temos dentro de nós e não conseguimos resolver. E então espelhamos no outro tudo o que nós mais detestamos em nós. Portanto, cada vez que nós olhamos para alguém, pensamos aquele tipo é assim, aquele tipo é assado, aquele tipo tem este comportamento, aquele tipo tem outro. Se calhar era bom a gente pensar um bocadinho se nós, efetivamente, não estamos a ter exatamente o mesmo comportamento e estamos a odiar nele aquilo que odiamos em nós. Porque a partir do momento que nós conseguirmos lutar com esse estigma dentro de nós e nos conseguimos modificar, o outro deixa de nos fazer qualquer tipo de impressão. E é uma forma de crescimento muito boa, muito boa. Nós conseguimos resolver isso tudo. Portanto, como é que nós nos podemos começar a perdoar? Bem, se nós compreendermos que o erro é um fruto do desconhecido e que se torna em culpa, portanto, o grande aliado, o grande alimentador, digamos assim, da nossa falta de perdão é a culpa. É a culpa. Nós sentimos sempre culpados e não nos conseguimos perdoar. E quanto maior for a culpa, menor é o perdão. E quanto mais justificada for a culpa, menos justificado é o perdão. Como se nós fôssemos donos do mundo e não tivéssemos o direito de errar ou que fôssemos tão perfeitos. Por vezes nós temos uma coisa muito chata, que é acharmos muito bons, muito melhores do que somos. E então, cada vez que falhamos, é uma tragédia, porque falhamos, porque somos muito bons e porque falhamos e não devíamos ter falhado. Não, nós falhamos exatamente porque estamos cá para falhar, porque não somos assim tão bons como gostaríamos de ser, mas é por isso que nós caminhamos. Portanto, a partir daí, temos que assumir que vamos falhar, vezes sem conta, e o que conta efetivamente é não falhar de propósito. Ou seja, não ser mau de propósito, não ofender de propósito, não ser indelicado de propósito. É a melhor coisa que nós temos a fazer. Isto para não criar culpas. Ok? Porque a falta de perdão gera o ódio. O ódio gera a vingança e a vingança transforma-nos a nós no objeto que nós mais odiamos, que é nós próprios. Não é? Porque, tal como eu disse há bocadinho, nós somos o espelho daquilo que não gostamos e espelhamos nos outros isso tudo. Portanto, este ciclo vicioso é muitíssimo grande e o objeto do ódio somos nós. Portanto, temos que nos auto-perdoar, temos que às vezes perceber que o ódio não é uma coisa muito salutar, pelo contrário, deixa-nos a remoer, deixa-nos a chatear muito
E o autoperdão é uma coisa fabulosa e importantíssima. Se não vejamos, nós nunca seremos o que os outros esperam de nós. Façamos nós o que fizermos, nunca seremos o que os outros esperam de nós. E isso deixa-nos a nós desgostosos e por vezes sentimos culpados, e deixa os outros por vezes até indiferentes, estão-se completamente nas tintas de que nós somos ou não somos ou deixamos de ser. Nós é que damos importância a isso e somos nós que por vezes pagamos caro psicologicamente sobre isso. O perdão é uma coisa muito importante, porque nós por vezes conseguimos trazer para nós ódios de estimação e culpas e formas de ver as coisas que não são nossas. Eu vou-vos dar um pequeno exemplo de uma coisa que se passou com uma pessoa, minha amiga, que tem a sorte de ter guias espirituais muito bons e tem a sorte de estar sempre muito bem acompanhada, independentemente das situações. Ela está sempre muito bem acompanhada. E um dia perdeu a mãe e ficou com o pai ao colo. E então decidiu que o pai devia viver na casa dela. E o pai, como não tinha muitas condições em casa dela, decidiu viver em casa da irmã. Mas a irmã tratava muito mal o pai. Não era muito mal no sentido de o tratar mal. Psicologicamente a irmã não tinha paciência para ter uma pessoa de idade em casa. E isto de nós acharmos que damos uma cama e já chega, não dá. Nós precisamos, os nossos pais têm que ser tratados com muito amor e carinho. E não pode ser, dou-lhe uma cama e estou a cumprir a minha obrigação. Eu pelo menos falo para mim, eles não me deram só uma cama. Mas pronto, esse problema não é meu, é dela e da irmã. Resultado prático. Ela queria tanto que o pai fosse à casa dela que disse ao pai, num telefonema, disse ao pai: "Ó pai, se gostas tanto de estar em casa da minha irmã e não te preocupas em estar em minha casa", um bocadinho de chantagem psicológica, "e não te preocupas em estar em minha casa, então faz-me um favor, não me telefones mais. A próxima vez que me telefonares, será para me dizeres para te vir cá buscar, para ires passar um fim de semana à minha casa. Portanto, se não te importas, até lá, enquanto não decidires, não me telefones. Pensa bem, vê lá o que é que tens a decidir." Ok. E assim foi. Passou-se uma semana, 2 semanas, o pai não lhe telefonou. E ela recebe um telefonema daquele número, ficou toda feliz. Isto é uma sexta-feira, portanto é normal que tenha ficado feliz. E era a sobrinha a dizer que o pai tinha falecido. Portanto, ela tinha acabado de perder o pai e pela primeira vez na sua vida não falava com o pai há 15 dias por causa dos problemas que a irmã tinha arranjado. A irmã, todos os dias, enquanto o pai esteve lá em casa, telefonava para ela, fazia queixas do pai, que o pai era isto, para aquilo, o pai urinava fora da sanita, o pai deixava cair cinzas no chão, o pai fazia 30 por uma linha. Estou a falar de um senhor de 75 anos e que tinha acabado de perder a esposa e que por acaso 3 semanas antes de perder, não, 3 semanas depois de perder a esposa, perdeu um enteado que era como se fosse filho. Portanto, uma pessoa de 75 anos que de repente viu-se sozinho no mundo com 2 filhas. Uma a querer-lhe muito, mas não tinha condições para a ter, e outra a querer-lhe o suficiente, mas a exigir dele parte da pensão para lhe dar de comer, a ralhar com ele a torta e a direito porque ele deixava aqui coisas no chão. Pronto, estava com uma vida muito estranha. É lógico que quando a outra irmã soube
que a irmã cobrava ao pai para lhe dar de comer, a outra irmã saltou-lhe a tampa. Saltou-lhe mesmo a tampa. Ficou pior do que estragado. Começou aos gritos e começou a pensar, isso não se faz, eu jamais faria isto ao meu pai. E por aí fora, e começou a tomar a irmã de ponta. Começou a criar ódio à irmã. Nem conseguia ouvir a voz dela, só a voz irritava-se levemente. Só aquele som do cinismo que todos nós conhecemos, que as pessoas cínicas têm na voz, deixava-a desnorteada. E ela então andava muito chateada. Um dia lembrou-se de fazer uma meditação. E então pôs-se a meditar e entretanto chegou a mentora dela. E riu-se. Teu pai está bem? Tu estás bem? Estás assim porquê? E ela contou e disse, eu estou assim porque a minha irmã tratou muito mal o meu pai. O meu pai não merecia isto. O meu pai deu tudo o que tinha pelos filhos. Não merecia que no final da vida alguém lhe cobrasse para lhe dar um prato de sopa. Muito menos uma filha. A mentora continuou a sorrir e disse-lhe, olha, queres continuar a alimentar esse ódio? Estás completamente à vontade. Mas, atenção, nunca na vida vais conseguir resolver isso. Nem aqui, nem no outro plano. E ela perguntou, então, mas claro que vou conseguir, porque eu vou falar com a minha irmã. Não, não vais. Tu não tens nenhum assunto a falar com a tua irmã. Tenho, pois. Claro que tenho. Ela tratou mal o meu pai? Não. Não, minha amiga. A tua irmã tratou mal o pai dela. Não foi o teu. Por coincidência, o pai dela e o teu pai são a mesma pessoa, mas são coisas distintas. Tu cumpriste a tua missão. Ele saberá quais eram as tuas intenções. E tu, com o teu pai, tens que resolver o problema de teres deixado de falar com ele 15 dias antes de ele falecer. Porque se por acaso ela tratou de mal o teu pai porque o obrigou a pagar, tu trataste mal o teu pai porque o obrigaste a ficar privado de ti, também por uma embirrice tua. E não sei qual das duas é mais grave, mas uma coisa é certa. Deixaste de falar com o teu pai 15 dias antes para o bem dele. É o teu problema com o teu pai. Ela cobrava para dar de comer ao teu pai, depois de tudo o que ele fez por ela. É um problema dela com o pai dela. Não é contigo. Moralmente pode não estar muito correto, mas é um problema que não é teu. Portanto, não alimentes esse ódio, porque isso é um problema que não é teu. Não vais ser chamado, nem vais ser testemunha, nem vais ser nada. É um problema dela, do pai dela, e tu vais ficar com o teu problema para resolver. Portanto, concentra-te no teu, não te preocupes com isso. Não a odeies, não te zangues com ela, não lhe digas nada. É um problema dela. Ela tem o direito de fazer com o pai dela o que ela achar que deve fazer. Tal como tu achaste que deverias fazer pressionar um homem de 75 anos com chantagem para vir passar um fim de semana contigo. Ela achou que devia cobrar, porque o problema é dela. Portanto, se tens esse ódio dentro de ti, deita-o fora, porque nunca o vais resolver. Não é teu. Nem o problema, nem o ódio. Portanto, resolve como tu quiseres. Portanto, eu, a partir dessa história, comecei a questionar-me e cheguei à conclusão que nós não temos razão para nos perdoarmos. Tal também não temos razão para ter culpa,
porque nós nunca falhamos. Nunca. Nós nunca cometemos erros. Jamais alguém comete erros. É fácil de perceber. Quando nós estamos a fazer, ou quando estamos a julgar uma situação, podemos efetivamente estar a julgá-la mal. Podemos efetivamente estar a ver mal do nosso ponto de vista. Mas quando tomamos a decisão é que nos parece mais correta, é que nos parece mais sólida, é que nos parece mais concreta para aquela situação. Portanto, nós tomamos a decisão certa naquela altura. Hoje farias o mesmo? Se calhar não, mas eu hoje não sou a mesma pessoa que era ontem. Se calhar ontem cometi alguns erros, aprendi com eles e hoje já não os cometeria. E não me sinto culpado de os ter cometido ontem, porque ontem era mais ignorante do que hoje. Se me perguntarem, sim, mas não te sentes culpado, mas não farias? Claro que não. Claro que não. Então, isso aí é que é um erro indesculpável. Porque para mim a culpa é nós temos consciência que estamos a fazer mal. Ou temos a dúvida se isto é capaz de não estar lá muito bem, mas continuamos. E levamos a coisa à frente. E pensamos, se calhar isto não está muito bem, mas vou fazer na mesma. E sabemos que esse se calhar não está muito bem. E vou fazer na mesma, vai prejudicar alguém. Aí sim, tu és culpado. Aí sim, tu deves pensar duas vezes. Deves-te perdoar na mesma, não há questão. Deves-te perdoar na mesma. Mas é muito melhor se evitares ter depois de fazer uma análise, uma revisão íntima da asneira que fizeste. Acho eu. É muito mais fácil pensarmos duas vezes antes de fazer. E quando fazermos, às vezes, temos que correr riscos, como é óbvio, não é? Eu não estou a falar de sermos todos uns Einsteins e uns campeões de matemática e de física, que traçamos todos o nosso futuro e que ninguém corre risco e, gente, tudo o que faz está correto, tudo o que faz está certo, porque não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é o perdoar os outros e o auto-perdão. Porque o que nos mói é o auto-perdão. E às vezes o que nos mói é queremos culpar os outros, não perdoarmos os outros e não percebermos, por exemplo, que a raiva, já dizia William Shakespeare, a raiva é um veneno que tu tomas à espera que o outro morra. Não faz sentido. Mas vale perdoar e tens-te afastado de algumas pessoas. Se calhar tens. Se elas te magoam, se vês que elas estão-se completamente a borrifar para as tuas ideias e continuam a praticar coisas que te magoam, tens-te afastar. São teus irmãos, mas tens-te afastar na mesma. Quer lá saber? Eu agora não vou ser magoado só porque o meu irmão, ou a minha irmã, ou a minha prima, são minhas primas e meus irmãos e minhas irmãs. Não. Se me estão a magoar, afasto-me. Então faço como isso. Agora, afasto-me, mas não traga raiva atrás de mim. Não ando, não sei o quê, afastei-me por isto, afastei-me por aquilo, porque ela é isto, ele é aquilo, a outra é aquilo outro. Não. Afastei-me, estou afastado. Perdoar não é esquecer. Havia algumas leituras que se faziam na associação que eu frequento neste momento, que agora não frequento por estar doente e não frequento porque acho que eles também estão um bocadinho parados por causa do Covid, em que se dizia montes de vezes que perdoar é esquecer. Não, perdoar não é esquecer. Eu posso perdoar para mim. Perdoar não é esquecer. Eu posso perdoar, posso não estar sistematicamente a pensar no assunto, falar com a mesma pessoa
como se não fosse nada comigo, mas não lhe vou dar a outra face porque eu não sou Jesus Cristo. Tenho pena. Tenho pena. Não nasci para isso. Portanto, não dou a outra face. Agora, perdoar, perdoo. E se alguém chegar ao pé de mim e me disser, cuidado que o fulano tal fez isto, fez aquilo, enquanto me fizer a mim está tudo bem. Não o vou julgar. Porque esta coisa do perdão e do autoperdão e do ódio e da raiva tem tudo a ver com o julgamento. É o julgamento que nós fazemos, tanto nosso como das outras pessoas. E não é fácil fugir ao julgamento. Não é fácil. Eu estou ali à janela, e está a chover, podes, passa uma moça de saia curta e eu olho e digo, bem, Cita deve estar doida, que esta gente faz por causa da moda, está a chover assim. E depois pensa, e ela diz, o que é que tu tens a ver com isso? As pernas são tuas, o frio é teu, a saia é tua, o que é que tu tens a ver com isso? Mas está tão dentro de nós, a sociedade incutiu-nos tanto essa responsabilidade, entre aspas, de julgar os outros, que por muito que a gente se esforce, a gente não consegue. É porque a fulana tal vai todos os dias à mesma hora ao café, não tem mais nada para fazer. É porque o outro anda sempre a descer e a subir a rua. É porque aquele estacionou o carro todo torto, só pensa nele. É isto. É o dia todo. E nós passamos o dia todo a julgar. A julgar esse, a julgar aqueles, a julgar aquele outro. Quando deixamos de o fazer, temos a plena consciência do que é o perdão. Porque ao não julgar, não conseguimos aplicar culpas a nada, nem a ninguém. O que é uma coisa fabulosa. É mesmo bom. Eu queria-vos também falar de uma história muito engraçada, que é a história de um carvoeiro. Minha gatinha vem aqui para o pé de mim, sempre que eu venho, mas agora foi-se mal. Sempre que eu venho aqui gravar, ela vem a correr ao pé de mim. É a história de um carvoeiro, que era um homem inteligentíssimo, apesar de eu não ter muita cultura. Ou por outra, apesar de não ter muita escola, tinha muita cultura. A gente tem mania de confundir as coisas, a cultura não tem a ver com a educação. E então, um dia o filho chegou a casa, o filho era assim gordinho, assim mais ou menos como eu, e então chegou a casa muito triste, porque na escola toda a gente gozava com ele, toda a gente chamava gordo, toda a gente fazia 30 por uma linha. Então um dia vinha a bufar pela colina acima, até que chegou ao pé do pai. O pai estava a cortar uns pedaços de madeira que tinha acabado de transformar em carvão e estava a pôr por cima dos montes, e a mãe tinha acabado de estender os lençóis branquinhos, então estava assim uma coisa linda. E então o pai viu que ele não estava bem e disse-lhe, então o que é que se passa contigo? Ele disse, pai, bolas, eu já não sei o que é que é de fazer mais. Toda a gente me goza por eu ser gordo, toda a gente me chama gordo, toda a gente goza comigo. Tenho um ódio, tenho uma raiva. E o pai disse, tens, mas e sabes que o ódio e a raiva é uma coisa muito feia, isso é muito assustador. Sabes o que é que o ódio e a raiva se pode transformar daqui a uns anos, quando tu fores mais velho, se não controlas isso? E ele, pai, eu não quero saber disso para nada, eu não gosto deles, eles tratam mal. Apetecia-me fazer qualquer coisa. Então olha lá, estás a ver os lençóis brancos, como é que pôs a estender? Tu queres mandar-lhe um bocado de carvão para o chuchar? Sentias-te bem? Se imaginasses que os lençóis eram os teus colegas e que o carvão eram pedras. É que assim fazes isso e não alejas ninguém. E ele via-te um bocadinho. O que é que tu achas? Achas que sim? Achas? O carvão é a tua raiva e o teu ódio, e ali estão os teus colegas. Tu vais lançar a tua raiva e o teu ódio contra os teus colegas. Queres experimentar? Quero. Bora lá.
Pegaram numa cesta de carvão, aproximaram-se dos lençóis, ele pegou no carvão e pimba, 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 sujou os lençóis todos à mãe. A mãe viu a cena, mas nem abriu a boca, porque estava lá o marido ao lado, por alguma razão lá estava. E então viu a cena e ele pimba, 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 a mandar o carvão contra os lençóis. E no fim, já não havia mais carvão. O pai perguntou-lhe, então, estás mais aliviado? E ele respondeu, estou muito mais aliviado. É um grande espetáculo. Isto é um alívio enorme. E ele voltou a dizer, portanto, tu lançaste a tua raiva contra os teus colegas, que são os lençóis. Sim. E despejaste a tua raiva toda. Despejei a minha raiva toda. Olha para as tuas mãos. Ele olhou e as mãos todas pretas. Ele disse, mesmo podes mandar o carvão que tu quiseres, nunca te livras da raiva, vingando-te. A raiva fica sempre impregnada em ti. Sempre. A única forma que tens de te livrares da raiva é amar, é esquecer, é perdoar. E agora, para o último pensamento, porque eu tenho feito uns vídeos para vocês que não tenho posto, porque quando dou por mim já vai numa hora e tal, e depois eu acho sempre que vocês não têm paciência para os ver e acabam por ficar na gaveta. Desta vez, além de, não sei se já repararam na qualidade de imagem, além de ter comprado um telemóvel com um bocadinho mais de qualidade, comprei também o relógio que está por trás do telemóvel, que é para ver o tempo que eu estou a demorar, que é para não me esticar. E então, senão vocês fartam-se e deixam de me ver. Quero-vos deixar um último pensamento, que é o seguinte. Quando Jesus disse, ama o próximo como a ti mesmo, Jesus disse exatamente isto. Não disse outra coisa qualquer. Disse, ama o próximo como a ti mesmo. Ou seja, ama-te o mais que puderes. Sente-te o mais que puderes. Perdoa-te o mais que puderes. Reflete-te o mais que puderes. Sente o amor dentro de ti o mais que puderes. Sente que a vida é linda o mais que puderes. E depois faz ao outro o que querias que te fizessem para ti. Ok? Depois ama o outro como te amas a ti. Se te amares a ti, quando amares o outro, vai ser uma maravilha. Agora, quando nós nos odiamos, quando nós vemos os nossos erros, quando nós odiamos os nossos erros, quando nós achamos que não temos capacidade de emenda, quando nós não nos damos valor, quando achamos que somos insignificantes, então como é que nós vamos ver o outro? Sendo que o que nós vemos no outro é o nosso espelho. Pensem nisso. Tá bom? Gostava que deixassem a vossa opinião na parte de baixo do vídeo. Lembro que este vídeo vai para 3 grupos. Vai para o nosso grupo de estudos espiritualistas, sobre espiritualidade, aliás. Depois vai para um grupo de Angola, que são os espiritualistas. E vai para um grupo de Moçambique, que se chama A Fé em Nós. E eu quero pedir-vos a todos, dos 3 grupos, para porem, se puderem, se quiserem, a vossa opinião no final do vídeo, na página do Facebook, uma vez que a página do YouTube não recebe qualquer tipo de mensagem, pela seguinte razão, é porque só estes 3 grupos é que vão ver este vídeo. Eu não quero transformar num youtuber e não acho que tenha que
deixar estes vídeos disponíveis. Portanto, estes vídeos não estão listados, só são vistos porque eu vos dou o código para vocês verem, mais ninguém vai ver. E pronto. Gostaria mesmo que deixassem a vossa opinião. Se não quiserem, não deixem. O próximo vídeo que eu realmente vou deixar, que eu vou fazer, será também sobre o amor ao próximo e o que é amar o próximo. O que é essa coisa tão complicada que é amar o próximo. Se calhar não é assim tão complicado como isso, mas depois veremos mais à frente. Abraços fraternos, beijinhos a todos vocês. Tenho saudades da maior parte de vocês, porque dos outros ainda não conheço, infelizmente, mas os conheço, tenho muitas saudades de me debater convosco e de falar convosco e de crescer convosco, mas eu não estou muito bem de saúde e o Covid também não convida para essas coisas. Espero que fiquem todos bem, espero que estejam todos bem. Muita paz no coração e cuidado com o bicho. É sempre assim, cuidado com o bicho. Muito obrigado por terem visto até ao fim. Abraço fraterno.